Ele não bebe. Jura, tem proposto por ele? O Bruno fez também.
Solicito o senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Câmara Municipal de Guaiçara. Oitava sessão ordinária. Vereadores: Adriano Maitão. Presente. Ailton Vaz, presente. Arlindo Pita Júnior. Bruno Floriano de Oliveira. Glaucia Maria da Cunha Gomes. Juraci da Cruz. Márcio Tavares Figueiredo. Marcos Renan Afonso Costa. Everton Luizado Pereira. 8 presentes. Vendo o número regimental legal, solicito que todos se coloquem de pé. Em nome de Deus, declaro iniciada a presente sessão ordinária, desejando a todos uma boa noite e desde já agradecendo a presença de todas as senhoras, todos os senhores e as senhoras vereadoras, os nossos amigos ministros que nos acompanham. Grande satisfação para a Câmara recebê-los nesta noite. E levo ao conhecimento do plenário que a ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 24 de abril próximo passado, a qual esteve à disposição dos nobres pares na secretaria desta casa, encontra-se aberta para quaisquer emendas ou retificações. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto a mesma em votação. Os que são favoráveis permanecem sentados, os contrários de pé. Aprovado. Pelo conhecimento do plenário que nós recebemos no último dia 2 de maio, um expediente do Tribunal de Contas, o TC 558/001/2010, o qual esta presidência determinou o encaminhamento da cópia do mesmo a todos os senhores e as senhoras vereadoras, que todos receberam, e também despachamos a Comissão de Finanças e Orçamento nos termos regimentais, que é a comissão competente para exarar parecer sobre a referida matéria, na qual trata-se de decisão transitada em julgado do Egregiado Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde consta como assunto a admissão de pessoal na Prefeitura no exercício de 2007, tendo como responsável o ex-prefeito Oswaldo Afonso Costa, decisão em recurso transitado em julgado no último dia 15 de fevereiro de 2013, publicado em 6 de março de 2013. A Comissão de Finanças e Orçamento já exarou o parecer, já consta dos autos, e recomendando, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ministério Público da Comarca de Lins, do referido expediente, para as medidas que entender cabíveis dentro de suas atribuições, o envio de cópias à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, gabinete do deputado Pedro Tobias, bem como a douta Procuradoria-Geral de Justiça, para apuração de suposta aplicação do Decreto Estadual 57.970, considerando que o ex-prefeito atualmente é assistente parlamentar do deputado Pedro Tobias, nomeado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado. Eu consulto o plenário se o presente parecer é considerado objeto de deliberação. Ninguém se manifestando, então fica mesmo considerado objeto de deliberação para discussão e votação na presente sessão. Nós temos também o projeto de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Um projeto bastante extenso, inclusive as comissões terão que exarar parecer, como
realizar audiências públicas, por se tratar de um projeto bastante complexo, que requer várias providências desta casa, eu consulto o plenário sobre a possibilidade de dispensa da leitura do mesmo, uma vez que será encaminhado às comissões, bem como cópia aos senhores e às senhoras vereadoras. Ninguém se manifestando, então fica dispensado a leitura, e eu consulto o plenário se o presente projeto de lei é considerado objeto de deliberação. Ninguém se manifestando, fica o mesmo, então, considerado objeto de deliberação. Temos o PL número 41/2013, que dispõe sobre a concessão de estágio remunerado de estudantes de estabelecimento de ensino superior, que especifique e dá outras providências. Senhor Prefeito, requisitando autorização para a contratação de estagiários, uma vaga na área de Direito, 2 vagas na área de Informática, uma vaga na área ambiental, uma vaga na área de terapia ocupacional e uma vaga na área de psicologia. Também o referido projeto será encaminhado às comissões. Eu consulto o plenário sobre a possível dispensa do mesmo, da leitura do mesmo, desculpe. Ninguém se manifestando, eu consulto o plenário se o presente projeto de lei é considerado objeto de deliberação. Ninguém se manifestando, fica o mesmo, então, considerado objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário para a realização de uma nova chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores, Adriano Maitã. Presente. Ailton Vaz, presente. Arlindo Pitolino. Bruno Floriano de Oliveira. Glaucia Maria da Cunha Gomes. Juraci da Cruz. Márcia Toalhares Figueiredo. Marcos Renan Afonso Costa. Wellington Lousado Pereira. Os nomes presentes. Havendo número regimental legal, em nome de Deus, declaro reiniciada a presente sessão ordinária. E não tendo mais projetos a serem considerados, nós passaremos às proposituras dos senhores e das senhoras vereadoras. Nós temos a moção número 10/2013, de autoria do vereador Adriano Maitã, propondo à mesa ouvido do outro plenário, seja consignada em ata a presente moção, externando as condolências desta Casa de Leis à família do senhor João Batista Leme Franco, o qual faleceu no último dia 3 de maio. A palavra está livre aos nobres pares em relação à referida moção. Ninguém se manifestando, eu a submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Só em termos de ilustração, o nosso amigo João Batista Leme Franco era residente no município de Promissão, porém residiu em Guaiçara durante muitos anos. Seu pai era guaiçarense, inclusive tem uma rua aqui, Agenor Leme Franco, que era pai do mesmo, e o mesmo praticamente toda semana estava aqui no município, era componente da Corporação Musical Ângelo Buzinaro. Então acho que é bastante justa esta homenagem que esta Casa de Leis presta ao saudoso João Batista. Temos também a moção número 11/2013, de autoria do vereador Adriano Maitã, também solicitando sejam registradas as condolências à família do senhor Júlio Santini, que foi vereador nesta Casa de Leis na legislatura de 1967 a 1969, também falecido no último final de semana. A palavra está livre aos nobres pares em relação à referida moção. Ninguém se manifestando, eu a submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Nós temos também a moção número 12/2013, de autoria do vereador Adriano Maitã, propondo à mesa ouvido do outro plenário, sejam registrados os elogios desta Casa de Leis ao ex-policial militar José Carlos Pereira, mais conhecido como Zé Negão, tendo em vista o trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes do nosso município há mais de 30 anos, com muito amor, dedicação e profissionalismo. Referida moção, está aberta a palavra aos nobres pares. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação.
Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovada. Nós temos também a moção número 13/2013, de autoria do vereador Adriano Maitã, propondo a mesa ouvido do outro plenário, sejam registrados as condolências desta casa ao amigo deputado Walter Hiroshi, pelo passamento de sua mãe, senhora Yoshiko Yoshi, falecida no dia 30 de abril próximo passado. A palavra está livre aos nobres pares, em referência à moção ora lida. Ninguém se manifestando, eu a submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovada. Temos a moção número 14/2013, do vereador Bruno Floriano de Oliveira, propondo a mesa ouvido do outro plenário, sejam registradas as homenagens e respeito aos jovens Nathalie Laine e Edilson Guilhermini, tendo em vista a participação da segunda seletiva dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo na modalidade ciclismo, sendo que os jovens Nathalie Laine e Edilson Guilherme na categoria pré-mirim e Matheus Fagundes na mirim lograram êxito em atingir o pódio da referida competição. Então, o nobre vereador, propondo a mesa ouvido do outro plenário, sejam registradas as felicitações desta casa aos jovens que participaram da segunda seletiva dos Jogos Escolares na modalidade ciclismo. Com a palavra, o autor da moção. O autor dispensando a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Não havendo mais moção nem requerimentos escritos, a palavra está livre para possíveis requerimentos verbais. Ninguém se manifestando, nós passaremos a leitura das indicações. Nós temos a indicação número 119, de autoria da vereadora Gláucia Maria, que, considerando que em inúmeras ruas do Jardim Dom Bosco ainda existem postes de iluminação pública sem os devidos braços de luz e suas luminárias, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de efetuar contato junto à CPFL, solicitando a colocação de um braço de luz e a respectiva luminária de poste existente de frente ao número 308 na rua Rubens Puorro, no bairro Jardim Dom Bosco. Indicação da nova vereadora será encaminhada. Indicação número 120/2013 do vereador Ayrton Vaz, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao departamento competente a expedição dos demonstrativos de pagamento dos servidores públicos municipais, os olerites, até o dia anterior ao pagamento dos salários, tendo em vista que referidos olerites estão chegando 2 ou até 3 dias após o depósito dos salários. Indicação do novo vereador também será encaminhada. Indicação número 121/2013 do vereador Adriano Maitã, considerando que a Câmara Municipal de Guaiçara, através do decreto legislativo número 188, de 30 de junho de 2009, denominou o Paço Municipal de Paço Municipal Maestro Ângelo Buzinaro, em homenagem ao ilustre cidadão, em reconhecimento a seu trabalho no município, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de mandar confeccionar e instalar no Paço Municipal placa alusiva com o nome do maestro Ângelo Buzinaro. Indicação do vereador também será encaminhada. Indicação número 122/2013 do vereador Bruno Floriano, que, considerando ter sido procurado por moradores da rua Yoshi Sato, informando sobre algumas árvores próximas à residência número 764, que se encontram comprometidas e ameaçando cair, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de determinar ao departamento competente uma verificação in loco para analisar se realmente é necessário o corte das referidas árvores e, em caso positivo, tomar as providências cabíveis. Indicação do vereador também será encaminhada. Indicação número 123 do vereador Bruno Floriano, que, considerando que o complexo esportivo Natal Alves foi reformado recentemente, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de, a curto prazo, promover melhorias necessárias na iluminação daquele local.
Indicação do vereador também será encaminhada. Indicação número 124/2013 do vereador Juraci da Cruz, e considerando que na rua Oswaldo Cruz a existência de 2 bocas de lobo que constantemente vem exalando considerável mau cheiro, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de determinar aos responsáveis pela limpeza pública uma limpeza geral com jatos fortes do caminhão de água do município, bem como a higienização regular das bocas de lobos das ruas José Bonifácio, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz, Tiradentes, José do Patrocínio e Frei Henrique, todas que cruzam a Avenida 9 de Julho. Indicação do vereador também será encaminhada. Não havendo mais proposituras a serem deliberadas, a palavra está livre aos nobres pares na parte final do expediente. Ninguém se manifestando? Nós vamos suspender a sessão pelo prazo de até 15 minutos para que as comissões se reúnem e dê os pareceres nos projetos em trâmites nesta casa. A sessão está suspensa pelo prazo de até 15 minutos.
Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores: Adriano Maitã. Presente. Ayrton Vaz, presente. Arlindo Pita Júnior. Bruno Floriano de Oliveira. Gláucia Maria da Cunha Gomes. Juraci da Cruz. Márcia Toalhares Figueiredo. Marcos Renan Afonso Costa. Wellington Lousado Pereira. 9 presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental legal, em nome de Deus declaro reiniciada a presente sessão ordinária. E nós temos inscrito para a ordem do dia o projeto de lei complementar número 3/2013, que dispõe sobre a instituição de comissão de critérios de avaliação especial de desempenho funcional no período de estágio probatório e da outras providências. Lembrando que referido projeto foi retirado por uma sessão no dia 24 de abril próximo passado. Conversando com alguns vereadores no intervalo, que há o entendimento para retirada por mais uma sessão, é isso? Sim, dá a palavra então a nossa vereadora Márcia Toalhares. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite a todos. Prometo ser breve. Senhor presidente, a questão é o seguinte, não obstante o senhor prefeito tenha elaborado aqui, muito bem elaborado, colocando inclusive amparo legal no artigo 41, inciso 4 da Constituição Federal, porém, creio eu, e conversando também com o vereador Bruno, e com a dona Gláucia, com o Juninho Pita, e o Sr. Juraci, o Chico, o seu Wellington, expliquei a eles que realmente a maneira como foi feito esse projeto não atende aos interesses do município e essencialmente daqueles que serão o alvo da avaliação, que são os funcionários públicos. Achei que um mês foi pouco, vou pedir por mais um mês, por quê? Porque eu tomei a iniciativa de ligar nas prefeituras, nas câmaras de Getulina, Lins, Promissão, Guarantã, Guaimbê. A única que conseguiu formar essa comissão foi a de Guarantã, as demais não formaram ainda. Exatamente porque, embora conste na Constituição Federal, no parágrafo 4º, que há necessidade de formação de uma comissão para o estágio probatório de funcionário público por 3 anos, não há uma lei que regulamente essa disposição na Constituição. Além do que, senhor presidente, é um projeto, eu diria assim, um pouco tendencioso. Por quê? Porque o funcionário público municipal que passou, que foi chamado, que está há 2, 3 meses exercendo a sua função, se porventura for a votação e for votado o projeto de lei da maneira que se encontra, ele vai estar totalmente desprovido de todos os seus direitos que lhe oferece o concurso público. Existem aqui vários artigos e parágrafos que eu acho que não condiz com a realidade de Guaiçara. A verdade é essa. Se em Lins, Guarantã ou Getulina for feito como deverá ser feito, é outra realidade. Guaiçara nós vivemos uma realidade diferenciada. Então, eu gostaria muito que os senhores vereadores votassem favoravelmente ao requerimento dessa vereadora para ser retirado. Não é só por uma sessão não, senhor presidente. É muito complexo. Tem pessoas que sobrevivem daquele salário, vereadora Grau, que entra, conta com aquele salário, por alguma razão pessoal, antipatia pessoal, poderá perder seu emprego da maneira que se encontra. Então, eu acho que nós deveríamos, nós vereadores, nos reunirmos com o jurídico desta casa, e eu já pedi, inclusive, uma cópia do que foi feito em Guarantã,
advogado da Câmara do Guarantã, ele passou no meu e-mail, mas eu ainda não consegui imprimir, eu ia trazer hoje e não consegui. E a gente analisar, melhorar, fazer uma emenda aditiva, modificativa. O regimento interno nos oferece esses recursos para melhorar a vida do funcionário público municipal, o estagiário que está no estágio probatório por 3 anos, para que ele não perca seu emprego assim, por um relatório, do jeito que está aqui, pelo chefe do RH, bom, enfim. Eu pediria mudança nisso aqui. Da maneira que está, realmente fica difícil votar. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, munícipes aqui presentes, secretário de Desenvolvimento Márcio. Gostaria, na qualidade de líder de governo, senhor presidente, esclarecer o meu posicionamento e que referente a este projeto de lei que diz sobre a comissão, até pelo fato de ser já 7 anos, indo para 8 anos como funcionário público, acompanho bem a realidade dos funcionários, tanto na esfera municipal quanto estadual. Vejo sim a necessidade da criação de uma comissão que possa analisar aí o desempenho funcional desses funcionários, porém vejo com muita cautela e precisamos sim, estou aí de acordo com o pedido da nobre vereadora doutora Márcia, para que a gente analisasse um pouco melhor este projeto, até porque temos experiências práticas da nossa própria região em que quase nenhuma prefeitura tem uma comissão para fazer essa análise. Então, da mesma forma que no município, como já há tantos anos, nunca se teve uma comissão dessa, eu acho que precisa sim ser analisada com bastante cautela, para que possamos propor para os nossos funcionários públicos uma comissão justa que possa analisar os seus desempenhos. E, desta forma, estou de acordo com o pedido da nobre vereadora para que a gente possa analisar um pouco mais. A palavra continua livre. Ninguém se manifestando, então eu coloco em votação o requerimento da nossa vereadora Márcia Palhares para retirada, então, 2 sessões. Vai dar praticamente 30 dias. Por 30 dias, então. Então, os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários de pé. Fica retirado, então, pelo prazo de 2 sessões. Nós temos o projeto de lei complementar número 4/2013, que introduz alterações na lei número 36, de 15 de fevereiro de 2013, e dá outras providências. Parecer favorável de ambas as comissões, bem como do Departamento Jurídico desta Casa. Submeto o referido projeto de lei complementar em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado. Temos o projeto de lei número 33/2013, que revoga a lei número 2279, que dispõe sobre a preservação de um pau-brasil, espécie da flora brasileira existente no município, tendo em vista que a árvore, segundo o relato do projeto, morreu. Com parecer favorável de ambas as comissões, submeto o referido projeto em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Temos o PL número 37/2013,
de autoria da nova vereadora Márcia Toalhares, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar e colocar em funcionamento o Serviço Móvel de Odontologia Municipal. Com parecer favorável também de ambas as comissões, submeto o referido projeto em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Temos o PL número 38/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar e colocar em funcionamento o Centro de Defesa do Consumidor, também de autoria da nova vereadora Márcia Toalhares, com parecer favorável de ambas as comissões, bem como do Departamento Jurídico desta Casa. Submeto o referido projeto de lei em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários de pé. Aprovado. Temos o PL número 39/2013, que autoriza o município de Guaiçara a pavimentar gratuitamente passeios públicos de imóveis pertencentes a munícipes de baixa renda e da outras providências. Com parecer favorável de ambas as comissões, submeto o referido projeto em primeira e única discussão. A palavra está livre. A palavra na vereadora Gláucia. Uma boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, senhora vereadora, público presente, uma boa noite. Bom, eu quero dizer que eu sou totalmente favorável a este projeto, né? Acho legal de fazer as calçadas gratuitamente para as pessoas da cidade, mas penso também, se pudesse, senhor presidente, colocar junto, não sei como é que funciona, ou emenda. Eu sou moradora do Jardim Dom Bosco e da Vila da Saúde. Se tratando de pessoas de baixa renda, acredito que vocês já pensaram em primeira instância, Jardim Dom Bosco e Vila da Saúde. Então, e lá há muitos problemas, né? O asfalto está sendo iniciado, até parabenizo o senhor prefeito, mas 98%, 99% daqueles bairros nem tem guia. 98%, a grande maioria das pessoas ali, elas foram beneficiadas com o esgoto. Agradeço até por esse benefício que o pessoal daqueles bairros teve, mas ainda muitos moradores, falando em baixa renda, nem a caixinha de esgoto ainda teve condição de colocar. Então gostaria, senhor presidente, se pudesse colocar junto, né? Enquanto vai consertando as calçadas do centro, da cidade em geral, vai construindo as caixinhas para pessoas de baixa renda. E assim por em diante. Conserta aqui e vai fazendo a guia lá. Entendeu? Seria injusto. Então a senhora está sugerindo então, para que seja proposta uma emenda então, aditiva ao projeto, sim, incluindo também a caixinha de esgoto. Isso, porque citando em pessoas de baixa renda, não falando que todos lá são de baixa renda, mas pensando em geral na cidade inteira, lá estão as pessoas de baixa renda, mas maioria de baixa renda. Mas então a senhora sugeriria então para que fosse retirado por uma sessão, para que pudesse ser elaborada essa emenda, discutida e votada, para ver se inclui-se essa emenda. Sim, se incluísse, acredito que o pessoal de lá, e outra, a gente está falando em situação de saúde, higiene, né, das pessoas daquele bairro. Muitos não têm condição de fazer a caixinha de esgoto. Muitos lá não têm ainda. Então eu gostaria, nobres pares, vocês conhecem o bairro, em campanhas viram a situação do bairro, acredito que muitos reclamaram, né? Eu faço muitas visitas lá, dia a dia, as pessoas falam, nossa, Gláucia, é até uma vergonha, mas eu não tenho condição de fazer a caixinha da minha casa. Então eu gostaria que enquanto fosse fazendo a caixinha lá, vai consertando aqui e assim por diante. A propositura da nova vereadora Gláucia, acho que é salutar, mas eu acho até para que nós não corrermos o risco de repente, o chefe do executivo às vezes alegar que não seria da competência da Câmara incluir,
Nós poderíamos, então, retirar o projeto por uma sessão e tentar entrar num acordo para ver se ele encaminha um substitutivo, então, de autoria dele, até por indicação da senhora, incluindo no projeto a caixinha de esgoto. Aí não correria o risco de incorrer em inconstitucionalidade, porque vai gerar custo para o município. Poderia ser assim? O formulado, o requerimento? Porque custo, a calçada também vai ter. Não, mas não vai então, ter custo para a pessoa, sim, né? mas a calçada veio de lá. Então, se nós incluirmos a caixinha, aí poderá gerar essa questão do vício de iniciativa, né? A partir daqui. Então, viria de lá já um substitutivo. Porque está falando calçada, né? Como, Jardim Dom Bosco e Vila da Saúde pertence à cidade de Guaiçara. Então, como que vai colocar uma calçada no lugar que nem tem caixinha de esgoto? Vai ficar bonito em cima e feio embaixo? Não é justo. O requerimento poderia ser nesse sentido, então, da gente oficiarmos para ver sobre a possibilidade dele mandar no substitutivo? Sim. Não teria problema? Até por indicação da nova vereadora. Não tem problema? Não, ele atendendo o pedido, né? Sim. Eu só acho injusta essa parte, né? Não, eu sou totalmente favorável. Acho legal essa posição de quem fez esse projeto. Mas injusto que lá, como que vai pôr calçada no lugar que nem guia tem? Nem a caixinha de esgoto tem? Quer dizer, não atenderia o bairro lá. De jeito nenhum, sendo que lá é Guaiçara. Certo. Então eu coloco em discussão o requerimento da nova vereadora Gláucia para que o projeto seja retirado por uma sessão, que seja oficiado ao senhor prefeito, para que ele verifique a possibilidade de se encaminhar um novo projeto. Poderia até ser em forma de substitutivo, ou até um projeto novo, substituindo esse daqui, para incluir as caixinhas de esgoto também para as pessoas de baixa renda. A palavra está livre aos nobres pares. Ninguém se manifestando, então eu submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários em pé. Então fica aprovado o requerimento da nova vereadora. Nós tomaremos as providências para oficiar o senhor chefe do executivo sobre a solicitação da senhora. Nós temos, como foi lido no início da sessão, o processo do Tribunal de Contas número 001/2010, que dispõe sobre a admissão de pessoal da Prefeitura no exercício de 2007. Solicito já comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito a senhora segunda secretária para a leitura do referido parecer para discussão e votação do mesmo. Câmara Municipal de Guaiçara. Parecer ao processo TC 00558/001 de 2010. Considerações. Trata-se de ofício GC.C.DER número 1147/de 2013, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recebido pela Secretaria desta Casa em 2/5 de 2013, referente ao processo TC número 000558/001 de 2010, encaminhando em anexo cópias da sentença de julgamento de primeira instância, do acórdão em sede de apelação, bem como da certidão de publicação e de trânsito em julgamento da decisão proferida no processo referenciado. Referido acórdão confirma a sentença de primeira instância que julgou ilegal a admissão de 2 assistentes de educação infantil pelo então prefeito da época, senhor Oswaldo Afonso Costa, em virtude da ausência de processo seletivo e não demonstração de necessidade temporária de excepcional de interesse público. Considerando que o julgamento de primeira instância diz que desrespeitaram as contratações norma constitucional que, em última análise, visa assegurar a observância dos princípios norteadores da administração pública, notadamente o da moralidade e o da impessoalidade. Considerando que esta mesma decisão determina que encaminhe-se cópia da decisão à Câmara Municipal para as medidas de sua alçada. Considerando, finalmente, que, de acordo com o artigo 5º, parágrafos 3º e 4º do regimento interno desta Casa, são funções da mesma a fiscalização financeira e de controle externo.
A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, dentro do que dispõe o artigo 104, segundo e do Regimento Interno desta Casa, emite o seguinte parecer. À vista do julgamento citado, o ex-prefeito Oswaldo Afonso Costa praticou ato que, em tese, se configura como ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, 5º da Lei Federal número 8.429, de 92. Desta forma, opina pela tomada das seguintes medidas, ouvida a mesa diretora e colocada em votação pelo plenário desta Casa. A. Solicitar, nos termos do artigo 103, 13º do regime interno desta Casa, ao senhor prefeito municipal informações das medidas que serão tomadas para cumprimento do disposto na decisão proferida dos autos do processo TC número 000-558-001 de 2010, em especial no que se refere ao ressarcimento do eventual prejuízo ao erário público. B. O envio de cópias ao Ministério Público da Comarca de Lins do ofício número GC.C.DER, número 1147 de 2013, dos documentos que acompanham, bem como do presente parecer, para a tomada das medidas que entender cabíveis dentro de suas atribuições. C. O envio de cópias à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, gabinete do deputado estadual Pedro Tobias, bem como a douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, do ofício número GC.C.DER, número 1147 de 2013, dos documentos que o acompanham, bem como do presente parecer, para a tomada das medidas que entender cabíveis no que se refere à aplicação do Decreto Estadual número 57.970 de 2012, considerando que o ex-prefeito Oswaldo Afonso Costa atualmente é assistente parlamentar do deputado Pedro Tobias, nomeado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme publicações efetuadas no Diário do Estado de São Paulo nos dias 13 e 24 de abril do corrente ano. Encaminha-se cópia do presente expediente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Guaiçara, 13 de maio de 2013. Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Ayrton Vaz, Gláucia Maria da Cunha Gomes e Arlindo Pita Júnior. Submeto o referido parecer em primeira e única discussão. A palavra está livre. Mesa diretora dos trabalhos dessa casa, nobres pares, população aqui presente, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de solicitar a primeira secretária, quem que é o relator do parecer? Não, porque eu gostaria que, ficaria muito feliz se, após a minha explanação nessa tribuna, o relator explicasse, até para um melhor entendimento de todos aqui presentes, da população e dos nobres pares, um pouco mais sobre o princípio da impessoalidade, o que seria improbidade administrativa e o que dispõe o decreto estadual, que no momento em que ele pede o encaminhamento à Assembleia Legislativa de Guaiçara. Então, acho que, até por questão de esclarecimento a toda a população, aos vereadores, se o nobre vereador pudesse usar essa tribuna e explicar um pouco mais sobre isso, porque no seu parecer fundamentou basicamente nisso, então, ou os demais membros da comissão, eu acho que seria extremamente importante, até para um maior esclarecimento de todos que estão aqui presentes. Dando continuidade, eu fico espantado até com o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, uma vez que as medidas já foram todas tomadas. Uma vez que os funcionários admitidos em 2007, no mês 9 de 2007, foram demitidos no mês 12 do mesmo ano, né? Então, vamos dizer, quais seriam as providências a serem tomadas? Não existe providência a serem tomadas. A administração já, porque no relatório, no encaminhamento do Tribunal de Contas, ele fala, na conformidade do disposto no inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93,
é imperativa a adoção das providências saneadoras por parte da administração. Providências por parte da administração, já tomadas com as demissões dos funcionários. Que deverão ser fiscalizadas pelo Poder Legislativo. Então, eu acho que caberia essa casa, sim, solicitar ao chefe do Executivo que informe quais as providências. Aí, inclusive, fala, serão tomadas. Não serão, já foram tomadas. Em nenhum momento o tribunal aponta prejuízo ao erário. O relatório está aqui, vocês tiveram acesso, leram, não sei se todos leram. Em nenhum momento fala-se em prejuízo ao erário, muito menos ressarcimento dos valores pagos. Tá? O tribunal simplesmente apontou irregularidade que foi sanada no momento. Tá? Inclusive as contas de 2007 foi aprovada pelo Tribunal de Contas. Essa casa validou e aprovou as contas. Agora, essa medida, esse relatório, cabe a mim escutar, respeitar a opinião dos nobres pares, mas é totalmente, não tem fundamento e justificado. Então eu gostaria que os membros da comissão esclarecessem, explicassem por que o enquadramento, quais são as atribuições dessa casa, o que decidiu o Tribunal de Contas e o porquê das medidas, que na minha opinião não ficou claro, uma vez que o tribunal em nenhum momento aponta prejuízo ao erário e nem ressarcimento dos valores pagos. Eu acho uma medida inadequada e moderada, que tem áreas de perseguição política ou algo desse tipo. Então eu gostaria só um esclarecimento maior, que a comissão esclarecesse, porque realmente são completamente infundadas, as providências já foram tomadas, eu tenho certeza que, se encaminhado ao chefe do executivo, ele prestará todas as informações em relação às atitudes tomadas no momento em que foi determinada a irregularidade nessa contratação. Posterior, foi apenas um apontamento, o tribunal aprovou as contas, uma vez que o executivo de imediato tomou as providências necessárias. Tá? Então eu não vejo razão para isso, mas eu gostaria de ouvir atentamente a explanação dos membros da comissão, do relator, do presidente, para que convença os nobres pares das providências apontadas. Entendido, obrigado. A palavra continua livre. Senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, público aqui presente, ouvi atentamente as colocações do nobre vereador. Acredito eu que, se fosse meu pai, eu faria a mesma coisa. Aliás, como fiz pelo meu primeiro marido, Rodrigo, que vinha aqui defendê-lo de muita coisa que fizeram para ele. Realmente é uma obrigação de filho defender o pai. Chamar aqui a comissão para vir se explicar, senhor vereador, não acho que seja a razão mais adequada para justificar um ato que seu pai fez. O senhor disse que seria perseguição política. Perseguição política de quê? Na verdade, essa casa só está cumprindo com a sua obrigação, senhor presidente. Todos nós, vereadores desta casa, incorrem nas mesmas penas que se omite que um prefeito haja como ele queira já agir. Aliás, quando da primeira sessão ordinária, se eu não me engano, eu vim aqui e li o parecer, a sentença original, que não se encontra aqui. A primeira sentença já mantinha os mesmos padrões do parecer da Comissão de Finanças, senhor presidente. Mas, além do que, existe um acórdão do Tribunal de Contas de São Paulo, o qual, rapidamente, eu vou ler. Então ninguém está inventando nada. Quer me fazer crer, senhor vereador, da maneira que o senhor colocou aqui? Mal comparando, evidentemente,
é apenas um exemplo. Eu trabalho com processo crime. Então quer dizer que se um ladrão entra, rouba o botijão da minha casa e depois devolve, ele não incorre em nenhuma pena? Ele não responde por um processo? Responde. Eu não admito apartamento, senhor vereador. Eu ouvi o senhor e agora o senhor vai ter que me ouvir. Senhor presidente, por favor. O que eu quero dizer é que o que está feito, o que foi feito não tem jeito de ser voltado atrás. E o que essa casa está fazendo é exatamente aquilo que manda o regimento interno e a lei orgânica do município. Nós não temos que ser condizentes, nós não temos que ser cúmplices, nós não temos que tolerar esse tipo de coisa. E não é perseguição. Aqui gera o princípio da legalidade. Todos os prefeitos que tiveram parte de suas contas rejeitadas estão respondendo por processo administrativo. Alguns até tiveram penhora de seus bens. Eu não vou citar nome porque seria deselegante de minha parte. Mas o senhor conhece muito bem a história dos ex-prefeitos, não sou eu que vou lembrá-lo. E por que o senhor Oswaldo Afonso Costa seria diferente? Então, vamos ver. O que diz o acórdão? Se diz o que o senhor disse, que ele saneou e está tudo certo. Quer dizer, que ele contrata quem ele quer, como ele quer, e não cometeu nenhum ato de improbidade. Quem está dizendo isso não é a Comissão de Finanças e Orçamento. É um acórdão do Tribunal de Contas, o qual eu vou ler agora. TC 0055-01/10. Recorrente, Prefeitura Municipal de Guaiçara. Prefeito, Oswaldo Afonso Costa. Assunto, admissão de pessoal da Prefeitura Municipal de Guaiçara no exercício de 2007. Responsável, Oswaldo Afonso Costa. Em julgamento, recurso ordinário interposto contra a sentença publicada no Diário Oficial do dia 26/10, que julgou ilegais as admissões temporárias de seus registros, de duas assistentes da educação infantil, negando seus registros, acionando o disposto no artigo, parágrafo 2º, inciso 15, e 28 da Lei Complementar, número 709/93. Advogado Yusuf Ibrahim Júnior. Fiscalização atual, UR1, DSF1. Relatório. Em exame, recurso ordinário interposto pelo senhor Oswaldo Afonso Costa, prefeito de Guaiçara, por seu procurador, em fase AR, sentença que julgou irregulares as admissões temporárias. O Tribunal de Contas é quem julgou irregulares, senhor vereador, não foi a comissão. De duas assistentes de educação infantil no exercício de 2007. A negativa de registro dos atos foi motivada pela ausência de processo seletivo ou de comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público e situação emergencial, suficientes para demonstrar a impossibilidade de realização de prévio certame, conforme deliberado por esse tribunal. TC 015-248-026/04. Segundo o recorrente, a urgência da contratação das servidoras deu-se em virtude da necessidade de iniciar os trabalhos da recém-inaugurada EMEI Creche Criança Esperança, por solicitação da diretoria, e não existia tempo hábil para a realização da seleção. Noticia a realização de concurso público para provimento dos cargos efetivos, demonstrando que as contratações temporárias não perduraram. Assessoria Técnica, folhas 6163, aceita os argumentos e propõe seja dado provimento ao apelo, tendo em vista o pequeno período ajustado e nova situação que apresentaram. Em sentido contrário, são pelo desprovimento do recurso, porque as razões apresentadas denotam falta de planejamento do ente e não são suficientes para alterar a decisão, é o relatório. O recurso interposto na ocasião pelo senhor Oswaldo Afonso Costa não foi acolhido, foi denegado. E aqui está, a Igreja Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 5 de fevereiro de 2013, pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo,
Robson, Sidney, conformidade das correspondentes notas taquigráficas preliminarmente, conheceu do recurso ordinário e, quanto ao mérito ante o exposto no voto do relator, juntado aos votos, negou-lhe provimento ao recurso, mantendo-se inalterados os fundamentos da respeitável sentença de folhas 22. Isso em 15 de fevereiro de 2013. Agora o senhor vem aqui dizer que o fato ocorreu em 2007, o acórdão foi confirmado em 2013. Senhor vereador, eu já lhe disse, a princípio, senhor vereador, o senhor estaria até impedido de participar da votação, esse é o pai. Em outras ocasiões nessa casa, o senhor inclusive participou da votação das contas do seu Oswaldo Afonso Costa, que é seu pai. O senhor estaria eticamente proibido. O senhor é impedido de votar. Se eu fosse meu pai, eu viria aqui e agiria da mesma maneira, como já fiz em outras ocasiões, e o senhor sabe disso. Está de parabéns a comissão de redação, a comissão de orçamento e justiça, e eu quero já aproveitar a oportunidade, senhor presidente, se o senhor admitir, que eu faça um requerimento verbal, tendo em vista que dispõe aqui. As falhas apontadas nos autos referem-se à não realização de processo e não demonstração de excepcional interesse público, contrariando o contido dos incisos 2 e 9 do artigo 33 da Constituição Federal. Disse o vereador Renan que nem foi multado, que não houve prejuízo ao erário. Ao final do acordo, à vista do artigo 2º, inciso 15 e 17, encaminha cópia-se a da decisão à Câmara Municipal para as medidas de sua alçada. Aqui está efetivamente o que essa casa tem que fazer, sim. Enviar cópia para o Ministério Público, enviar cópia para a Assembleia Legislativa, e enviar e pedir do seu prefeito, no sentido que ele tome as providências cabíveis, porque eu vou estar aqui fiscalizando. O que pede? O que manda? Um acordo não pede, ele manda. Concedendo ao chefe do Executivo o prazo de 60 dias para que informe a este tribunal, do Tribunal de Contas, sobre as medidas administrativas adotadas em face da irregularidade, inclusive a responsabilização de quem lhes deu causa. Então, senhor presidente, tendo em vista que transitou em julgado esse acordo no dia 5 de fevereiro, eu requero que seja expedido um requerimento verbal para que o seu prefeito informe essa vereadora se ele já tomou as providências cabíveis quanto o ex-prefeito Oswaldo Afonso Costa. E tenho dito, senhor presidente. Como é de praxe que essa presidência tem adotado, todos os requerimentos postos da tribuna, nós temos submetido ao plenário, que é o órgão soberano para dizer sim ou não. Então eu coloco em discussão o requerimento da nobre vereadora para que seja também incluído no parecer o requerimento ao seu prefeito para que informe se já foi tomada alguma providência em referência ao processo do Tribunal de Contas em discussão. A palavra está livre aos nobres pares. Nesse manifestante, então, submeto o requerimento da nobre vereadora em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários de pé. Fica, então, porém, o requerimento, fica aprovado o requerimento e continua em discussão o requerimento da Comissão de Finanças e Orçamento aos demais vereadores que não utilizaram da tribuna e se assim o desejar. Ninguém mais se manifestando? Antes de colocar em votação o referido requerimento, acho que é importante a mesa diretora, através desse presidente, esclarecer que a Câmara ela não está entrando no mérito da discussão, se foi legal, se foi ilegal, porque esse processo ele trata-se de um apartado das contas de 2007. E apartado, como diz a Lei 709, a Lei Complementar 709 de 93, que é o regimento interno do Tribunal de Contas, diz que
as decisões proferidas em sede de processos apartados junto ao Tribunal de Contas têm decisão terminativa no Tribunal de Contas, devendo apenas os órgãos cumprir as deliberações lá tomadas. E, por este processo, como foi colocado na tribuna pela vereadora Márcia, foi encaminhado à Câmara para que a Câmara tomasse as providências que entendesse cabíveis. Esta presidência, em respeito, em acatamento ao que diz o regimento interno desta casa, encaminhou à Comissão de Finanças, que, dentro das suas atribuições legais, exarou o seu parecer, que foi trazido ao plenário, que, volto a dizer, é o órgão que dá a palavra final nesta casa. É o plenário, porque se porventura o plenário decidir até pelo arquivamento do processo, nós comunicaríamos o Tribunal de Contas que foi arquivado. Porém, a Câmara está discutindo o parecer da Comissão de Finanças para que sejam encaminhados, apesar que nós não estamos entrando no mérito. Se porventura o Ministério Público ou quem de direito entender contrário ao Tribunal de Contas, responsabilidade de cada órgão. Acho que a Câmara ela tem que cumprir com o seu papel de dar uma resposta ao Tribunal de Contas que foi feito de uma maneira A ou B. Então, acho que, para não ficar um ar de perseguição, que não é esta a nossa, acredito que nem de nenhum vereador, a intenção de nenhum vereador desta casa, nós apenas estamos cumprindo o nosso dever aqui constitucional, legal, regimental, de dar encaminhamento naquilo que chegou do Tribunal de Contas. Não se discute aqui legalidade ou ilegalidade. O Tribunal de Contas já deu a palavra final, que foi pela ilegalidade das contratações, está transitado em julgado. Cumpre a Câmara agora dar o seu prosseguimento, sem adentrar ao mérito. Então, acho que essa explanação é importante para que... Porque eu poderia muito, dentro das prerrogativas de presidente, dar os encaminhamentos que eu entendesse pertinente, mas eu acho que é importante essa discussão, até acho que 9 cabeças pensando, e o plenário, que é o órgão soberano desta casa e de qualquer casa parlamentar, dá a palavra final. Então, acho que a responsabilidade ela é dividida, e como em toda democracia, a maioria é que dá a palavra final. Então, está em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ora discutido. Pois não. A senhora está fazendo um requerimento para... De votar. Esse é o meu entendimento. Vamos submeter ao plenário o requerimento da nobre vereadora para... Eu consulto os nobres pares em relação ao requerimento da nobre vereadora Márcia Palhares quanto ao possível impedimento do vereador Marcos Renan em votar. A palavra está livre em primeira e única discussão. Requerimento. Ninguém, não, ela não está determinando. Está requerendo, eu estou submetendo ao plenário. Não, eu não estou decidindo unilateralmente. Exatamente, eu não estou decidindo, eu estou submetendo o requerimento da nova vereadora de votação do plenário. Que é como eu estou usando a coerência que eu usei no início de como submeter todos os requerimentos à apreciação do plenário. Eu só quero saber se o plenário tem competência para analisar entendimento de vereador. Eu estou colocando em discussão o requerimento dela quanto ao impedimento. A palavra final é do plenário. Ninguém se manifestando? Senhor presidente, novos pares, para esclarecer, nós estamos diante de um tremendo absurdo. Gostaria que ela fundamentasse o requerimento dela, o que dispõe o regimento interno, e se o plenário puder realmente deliberar sobre esse tipo de coisa, sobre em relação ao impedimento de votação de vereador, eu vou acatar a decisão do plenário.
Porém, eu gostaria que os vereadores analisassem com cautela essa questão e que ela fundamentasse, porque senão estaremos diante de uma arbitrariedade. Entendi, senhor presidente. Ele estaria impedido por se tratar o prefeito Oswaldo Afonso Costa de seu pai dele. Então, ele votar um procedimento que o Tribunal de Contas instaurou contra o pai dele, chega a ser até, eu diria, contraditório ao voto do vereador. Obviamente, ele vai votar contra o parecer, é o pai dele, é o pai dele. Então, eu acredito que não sei se o regimento interno é omisso com relação ao meu requerimento, mas eu achava até que o senhor vereador, o senhor se dá muito pedido, o senhor mesmo, porque o senhor vai estar votando uma coisa que... Senhor vereador, quando falamos na tribuna para defender os interesses do seu filho, eu não falo nada. Olha, só para que nós estabeleçamos a normalidade na condução da sessão, eu vou submeter o requerimento da nova vereadora à apreciação do plenário. O requerimento para que o senhor vereador possa votar, só que eu acho que amanhã alguém vai me perguntar, aí, doutor, a senhora é advogada e o filho vota para o pai, como é que fica? Não fica. A senhora está retirando o requerimento? Já que o senhor vereador faz tanta questão em votar, mas isso tudo é cabível de nulidade se formos para a justiça. Então fica retirado o requerimento, então. Fica retirado o requerimento. Que o acórdão mandou, aliás, em primeira sentença já estava determinado que fosse tomar todas essas medidas, ou se ele achar que a Câmara tem que ser conivente com o que foi feito. Então, retirado o requerimento da vereadora Márcia, então eu submeto o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento em primeira e única votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Então fica aprovado o requerimento da comissão. Não havendo mais nada a ser deliberado, antes de passarmos para a parte de explicações pessoais, eu quero lembrar as comissões a respeito dos pareceres sobre o veto, né, que está tramitando ao autógrafo 2411, e lembrar os nobres pares da próxima sessão ordinária, já aproveitar para convocá-los para o próximo dia 27 de maio, a partir das 20 horas, nesta casa. A palavra está livre aos nobres pares na parte de explicações pessoais. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, público presente. Bom, só para ilustrar, dia 7 último agora de maio, eu estive na Assembleia Legislativa em São Paulo, fazendo uma visita ao deputado estadual Gilmar Santos, onde eu fui muito bem recebida por ele. E já fazendo a visita, deixei lá a minha solicitação, fazendo um pedido de uma verba para o asfalto do Jardim Dom Bosco e da Vila da Saúde, e também de uma ambulância para ficar fixa lá no PSF do Jardim Dom Bosco durante a semana, sábados, domingos e feriados. E quero parabenizar a todos que participaram da homenagem ao Dia das Mães, que por sinal foi muito linda, e também parabenizar o senhor Niquinho, que está aqui presente. Ele com o seu grupo alegrou a todos e está de parabéns. Dito, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores,
Eu acho que as decisões do plenário devem ser acatadas, se é esse o entendimento da Casa, que encaminhe esse cópia ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa, para que sejam tomadas as providências que entendam cabíveis. Só gostaria de esclarecer que ato de improbidade administrativa e prejuízo ao erário é deixar prescrever tributos municipais e não mover as devidas execuções em tempo hábil. Isso sim é ato de improbidade administrativa e ocasiona um prejuízo enorme ao erário público. Ademais, eu só gostaria de ler aqui, ressaltar que esses funcionários, à época, foram convocados com base na Lei 1719 de 2001, do senhor prefeito Fernando Donizete dos Santos. Até depois quero solicitar a diretora desta casa e secretaria para mim ver quem foram os vereadores que votaram favorável a essa lei, que dispõe sobre a contratação emergencial. Faço questão que alguns dos nobres pares aqui integravam a casa nessa época. Então acho que é um momento oportuno para a gente ver a discrepância nas atitudes das pessoas. Então, vou estar solicitando à secretaria. Gostaria só de ler, para concluir, a justificativa encaminhada pela Tereza Sassi Shizaga, orientadora educacional na época, solicitando a contratação desses professores. Então, essa mensagem de 31 de agosto de 2007, após os nossos cordiais cumprimentos, vimos através desse justificar a necessidade do contrato da professora Misleide Tatiane de Souza para exercer o cargo de assistente de educação infantil com uma turma do berçário 2. Talvez se as crianças tivessem ficado sem amparo naquele momento, seria mais relevante, de acordo com a explanação da nobre vereadora, né? A EMEI Creche Criança Esperança, localizado no bairro Dom Bosco, foi inaugurada em 3 de agosto último e, para compor essa unidade escolar, foram convocadas para tomar posse do referido cargo as 3 últimas colocadas para assistente educacional infantil do concurso público em vigência, a qual apenas 2 delas aceitou tomar posse e a terceira desistiu. Olha o fundamento da convocação. Portanto, essas salas ficaram livres e sem o professor, e na emergência seguimos a classificação para a substituição da assistente de educação infantil para a EMEI Creche Municipal. Através dessa classificação, a professora era a próxima da lista, e assim a mesma está em atividade desde o dia 6 de agosto último, apenas eventualmente. Coloco-me à disposição para os devidos esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar-lhes meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Tá? Essa foi a justificativa na época, encaminhada pela Tereza Sassi Shizaga, a orientadora educacional, o prefeito, o que embasou a decisão dele, uma vez que tínhamos salas sem orientadores. Talvez nós poderíamos deixar os bebês no berçário sem o orientador sem o cuidado de ninguém. Eu acho que seria uma medida louvável até. Já imaginou, nobre vereadora? Essa é o que você está dizendo que foi irregular. Talvez se ele tiver... Ou então falado às mães que... buscar os seus bebês e deixar os seus afazeres, seu trabalho, para ficar cuidando dos seus bebês. Né? Uma vez que a prefeitura não tinha... E, como dito pela doutora Márcia, é ilegal a contratação temporária por 3 meses, uma vez que todos os aprovados em concurso público já tinham sido convocados, né? Então, e ainda usou o critério da classificação e convocou a próxima da lista. Então, eu não vejo nenhum problema, nenhuma ilegalidade. Eu acho que cada um tem suas razões, mas só para esclarecer. Em relação a questão da arbitrariedade, sou até com... não sei, eu entendo que no plenário não pode decidir em relação ao impedimento. Se a nobre vereadora acha que eu não posso votar, tome as medidas cabíveis que Vossa Excelência entenda necessária. Agora, quando a senhora usa dessa tribuna para defender o seu filho, por que ele não foi chamado? Por que ele não foi... Eu não falo nada. Isso sim é legislar em causa própria. Isso sim é legislar em causa própria, nobre vereador. Aqui eu estou desempenhando meu papel de vereador e não de filho, tá?
A senhora sim legisla em causa própria. Quando vem aqui solicitar porque o seu filho é o próximo a ser... Nobre vereadora, vamos deixar de sarcasmo, de ironia, que eu acho que aqui, antes de ser filho, mãe, a gente é vereador e está aqui para defender os interesses da coletividade. Tá? Pela atenção de todos, obrigado. A palavra continua livre aos demais vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, realmente é lastimável, como eu posso descrever o que eu ouvi aqui hoje? Olha, indescritível, senhor vereador. O senhor vir aqui para justificar o que o seu pai, o prefeito, ex-prefeito Oswaldo Afonso Costa fez com meu filho, com... Que mais? Que mais, senhor vereador? O senhor acha que com isso o senhor vai justificar? O meu filho passou num concurso e foi perseguido pelo seu pai, esse ex-prefeito que hoje está respondendo por um processo durante 3 anos. E eu procurei, sim, o promotor da cidadania e pedi uma instauração de ato de improbidade administrativa para apurar irregularidade com relação a essa terceirização que o seu Oswaldo fez no campo da vigilância. Inexplicavelmente rescindir o contrato quando eu fiz um requerimento aqui por essa casa. E o senhor quer vir trazer razões particulares da minha família na sua vida política, senhor vereador? O senhor deveria ser o primeiro a se dar como impedido e não votar e respeitar aqueles que te elegeram. Isso era o mais correto de sua parte. Fosse o meu pai que estivesse aqui, eu também viria defendê-lo. Mas na hora do voto eu me escoaria. Porque eu tenho ética. E vem falar que eu vim legislar em causa própria? Quem que está legislando aqui em causa da minha família, do meu filho? Quem abriu o concurso? Foi o seu pai. Meu filho prestou um concurso, pagou a taxa, passou, e seu pai não chamou, terceirizou. Isso é ato de improbidade administrativa. E tem outras contas que virão, outros apartados, que provavelmente terão o mesmo deslinde. Porque essa casa não vai ser conivente com o que foi feito na administração passada. Não pense que o seu pai é uma pessoa especial e não está sujeito às penas da lei. Que está. Quem está sujeito às penas da lei não é só Márcia Togliari. Deixa isso, o juízo vai ver. Existe uma sentença? Existe uma sentença, seu vereador? O seu pai tem um acordo. O seu pai não tem sentença. Ele tem acordo. E esse acordo vai ser cumprido. Porque eu vou fiscalizar, entendeu? Eu vou. E não adianta o senhor vir aqui querer menosprezar a comissão de orçamento, pedir para que eles viessem dar aqui, se justificar o que é impessoalidade, o que é. O senhor prefeito, ex-prefeito, seu pai, errou. E não é essa casa que está dizendo isso. É o Tribunal de Contas, por falta de uma sentença, tem um acórdão. E o senhor, na qualidade de advogado, não sei se é praticante ou não, mas eu sou praticante. O senhor sabe que um acordo tem força de lei. E que o seu Clóvis lá vai ser obrigado, embora tenha sido ex-prefeito do seu pai, a executar, sim, esse acordo. E não vem o senhor querer justificar o injustificável, defender o indefensável. E eu gostaria muito de pedir uma gentileza para o senhor.
Não envolva a minha família aqui na tribuna. O meu filho... Não! O seu pai é ex-prefeito. O meu filho não tem nenhum acórdão aqui dizendo que ele praticou ato de improbidade. O meu filho prestou. Está dizendo, a comissão está dizendo. Está dizendo sim. Essa presidência... Eu tenho o parecer da comissão. Solange. E a primeira pessoa a ler isso aqui fui eu, na primeira sessão ordinária. E o senhor levantou e veio aqui defender. Eu gostaria de solicitar aos nobres pares que não tivesse e que a senhora está assegurada a palavra. Senhor presidente, é lamentável que essa casa está sendo usada para trazer coisas de menos relevância ou de mais relevância da minha família. Até parece que quem está sendo julgado é o Rodolfo, filho da doutora Márcia, que passou no concurso, pagou a taxa e o pai dele não chamou por 3 anos do que o pai dele que está no acordo. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores que ainda não se utilizaram da palavra. Vereador Bruno. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. E na parte de explicações pessoais, só queria comentar sobre o pedido da minha moção, senhor presidente. Tendo em vista que vários estudantes aqui do nosso município participaram de uma prova de jogos escolares, aos quais, inclusive pela mídia escrita, outros vereadores também acompanharam, participaram. Como exemplo, eu vi, parece que na foto, junto com o prefeito, nobre vereador Ayrton Vaz, e pude lá constatar que muitas crianças e adolescentes de Guaiçara têm muita força de vontade quando se diz a prática do esporte, e vejo como uma das soluções para que a gente possa ter aí um futuro melhor para a nossa cidade. Fiz essa moção para parabenizá-los e, da mesma forma, vou me dispor a ajudá-los à prática do esporte, principalmente ciclismo e outros, que a gente vê que no nosso município de repente está nascendo, o atletismo, que vejo com bastante preocupação que esses jovens realmente tenham bastante apoio e que possam representar brilhantemente o nosso município e fazer um pouco diferente, né, não só do ciclismo, mas no atletismo, e quem sabe jovens em outros esportes ou na música, para representar o nosso município, que não seja somente aqueles esportes como a gente sempre conhece, que muitos municípios somente investem, futebol, vôlei, mas sim que realmente dê aí uma gama de opções para que os nossos jovens possam participar e ficarem aí longe do mundo das drogas, que infelizmente é uma realidade que a gente vem passando não só no nosso município, mas em várias cidades crescentemente. Então, por isso, o motivo da moção, os parabéns, mesmo sem a prática constante do ciclismo, vários estudantes aqui conseguiram subir ao pódio, ganhar medalhas nas primeiras colocações, e vejo isso com bastante apreciação e motivação para ajudar essas pessoas. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, público presente. Primeiramente, quero agradecer aos nobres pares por adiar por mais uma sessão o PL 39 de 2013. E também quero ressaltar aqui que eu também estive presente nessa segunda seletiva, parabenizando a senhora Thelma, que lutou para trazer aqui para a cidade de Guaiçara, que são poucas, se não me engano, 6 ou 7 cidades só participam. A luta foi grande dela, e parabenizar ela e a todos os ciclistas, os ganhadores. Inclusive teve uma criança do meu bairro também, se não me engano, o nome dela é Maíra, mas parabenizando ela também pelo esforço. Tenho dito, senhor presidente. Agora continua livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, então, antes de encerrarmos a presente sessão, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, aproveitar
a oportunidade mais uma vez para convocá-los para a próxima sessão ordinária no próximo dia 27 de maio. E dizer que democracia é isso. Acho que a divergência de ideias e a gente tendo os nossos posicionamentos, respeitando dos outros, acho que a Câmara dá uma grande contribuição para o município dentro desses debates. Nada mais havendo para ser deliberado, solicito que todos se ponham de pé. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.